mais um Balanço Semanal do Agro com Hélio Sirimarco. Hélio, qual o assunto que foi destaque nessa semana? Boa tarde, Larissa. Hoje nós vamos falar sobre a parte logística. Tem estudos que estão projetando que o transporte de grãos e proteínas deve atingir 450 milhões de toneladas até 2030. E esse aumento preocupa, porque a estimativa é que nos próximos anos, esse volume transportado aumente em cerca de 28,5%, o que pode causar um apagão logístico. Só para se ter uma ideia, o setor primário brasileiro, que inclui grãos, proteínas e minério, ele, em 2023 teve 320 milhões de toneladas transportadas. Esses dados eles foram apresentados pelo presidente da Comissão de Infraestrutura da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, Antônio Pagô, durante um seminário Agenda 2030, Desafios da Logística Brasileira para a Competitividade Internacional. Sabemos que o grande problema que nós temos para o setor agropecuário é a parte logística. Então, esse crescimento preocupa, porque a estimativa é essa possibilidade da ocorrência desse apagão logístico. Então, segundo o membro da FPA, quando você analisa as estimativas mínimas de crescimento do Brasil, que se faz para 2030, é aumentar 320 milhões de toneladas do setor primário para 450 milhões de toneladas, aquele número que a gente citou inicialmente. Esse evento ele foi organizado em Brasília, pela ABIOV, Associação Brasileira de Indústrias de Óleos Vegetais, pela Associação Brasileira de Cerealistas do Brasil, a SEBRA, e pela Associação Nacional dos Usuários de Transporte de Carga, ANUT. Então, seria um número para comemorar, na verdade, ele pode causar sérios problemas. Fatores como a quantidade de veículos e qualidade logística interferem negativamente nessa projeção. Segundo esse membro da FPA, foram usados, a estimativa é que foram usados em 2023 entre 250 mil e 300 mil caminhões, carretas e bitrens para transportar esse volume de carga. Além disso, o grau de ineficiência do uso desses veículos chegou aos 40%. E por conta dessa ineficiência, segundo o membro da FPA, vão precisar de 300 mil carretas. E talvez não vão precisar de 300 mil carretas, mas talvez de 1 milhão de carretas para transportar, porque a tendência dessa ineficiência também é aumentar. O presidente da TAV do Brasil, Bernardo Figueiredo, também falou desse cenário. Ele enfatizou que há um desequilíbrio no uso do modal rodoviário. Segundo ele, para que uma mercadoria seja entregue, o caminhão roda em média 1.000 quilômetros, sendo que o transporte rodoviário só é competitivo abaixo de 500 quilômetros. Então, hoje, tem um excesso de oferta. Então, por exemplo, a greve dos caminhoneiros foi para criar um piso, um valor mínimo de frete. Se o Brasil voltar a crescer e se jogar uma pressão de demanda em cima do transporte rodoviário, a uma distância de 1.000 quilômetros, nós vamos reverter esse quadro. E aí vamos ter o usuário brigando para ter um teto de frete, porque o frete vai aumentar na medida em que a demanda aumente. A solução, segundo os especialistas, para esses problemas, são, por exemplo, as ferrovias, que são muito mais eficientes, transportam muito mais do que as rodovias, mais viáveis, são viáveis apenas no longo prazo. Temos alguns projetos em andamento que podem realmente solucionar, em parte, esse nosso problema de logística. Mas o problema realmente
é que só a melhoria e a duplicação das rodovias é que teriam um retorno mais imediato. Mas precisamos fazer mais ferrovias. Agora, estimativa é que esses projetos vão levar aí até 10 anos para serem complementados ou para serem terminados. Né? Enquanto isso, a pergunta é o seguinte: o que se faz? Tem que se dar uma eficiência no transporte rodoviário. E como é que se dá essa eficiência? Como se reduz o custo de transporte? Segundo o presidente da TAV, melhorando as estradas. Né? O membro da FPA também faz uma estimativa que é necessário que o Brasil tenha uma segurança na logística rodoviária. Né? A gente precisa de 100 bilhões em investimentos para os próximos 5 anos. 10 bilhões para os portos, também que tem que ser melhorados para escoar mais rapidamente, né? E 90 bilhões para a duplicação e melhoria da malha rodoviária. Então, vamos aguardar para ver como é que vão se desdobrar essas soluções. Né? Temos aí alguns projetos de ferrovias que estão sendo discutidos, julgados, Ferronorte, enfim. Então, nós temos que aguardar para ver os desdobramentos. Mas, efetivamente, terão que ser feitos grandes investimentos para resolver esses problemas logísticos. Hélio, obrigada mais uma vez pela sua análise. Sigam as nossas redes, curtam a nossa página e até o próximo.